Olá pessoal, hoje darei aula para vocês sobre o realismo e naturalismo. Mas antes, deixem seu like e apoie aí essa rede. E rola a intro! Bom, começo aqui a falar primeiramente da escola literária realismo. Bem, mas o que é o realismo? Foi um movimento artístico que buscou objetividade e olhar crítico sobre a sociedade do final do século XIX, sendo inaugurado pela obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, considerado o pai do realismo. Agora, observando o contexto histórico europeu, é relevante falarmos que nesse momento estava ocorrendo a Segunda Revolução Industrial, o crescimento da população e, consequentemente, o aumento da poluição, ocorrendo o aumento no número de casos de pessoas com doenças respiratórias e outros demais problemas ocorridos nesse período. Já no Brasil, com o lento processo de modernização, passava pelo abolicionismo, o que futuramente promoveria o fim da escravidão brasileira em 1888, que logo em 1889 ocorre a Proclamação da República, iniciada com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos e o principal escritor realista do território nacional. Tal obra foi lançada em 1881, ano da chegada do realismo ao Brasil a partir dessa obra. As características presentes no realismo são a busca de uma representação mais verossímil da realidade por escritores, pintores, dramaturgos, músicos e escultores, a impessoalidade, o aprofundamento psicológico de seus personagens, o antropocentrismo, entre outras características presentes no realismo. Seus autores e obras mais marcantes dessa escola literária na Europa e no Brasil são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Thérèse Raquin de Émile Zola, O Primo Basílio de Eça de Queiroz, Pseudônimo George Eliot de Mary Ann Evans, entre outras obras e autores que acrescentaram o realismo. O realismo também foi muito influenciado principalmente pelas teorias científicas que surgiram na época, como o positivismo de Auguste Comte, o comunismo de Marx e Engels, o evolucionismo de Darwin e o determinismo de Taine. E é justamente por essas duas últimas filosofias que influenciaram principalmente para o nascimento da outra escola literária a qual será retratada neste vídeo, o naturalismo. O naturalismo foi um movimento artístico e literário considerado por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. No contexto europeu, surgido no século XIX, a obra que marca essa nova escola literária e artística foi A Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859, dizendo que o ser humano era o resultado de um processo de evolução, sendo usada como justificativa para as explorações imperialistas ocorridas no século XIX nos continentes africano, asiático e oceânico, com a noção que os países colonizadores eram superiores. A primeira obra com a estética naturalista foi O Romance Experimental de Émile Zola em 1867. Já no Brasil, desde a década de 1870, passava por ebulições políticas e sociais. O segundo reinado via-se ameaçado por crises diversas, que incluíram a longa duração da Guerra do Paraguai e pela pressão em prol da abolição à escravatura. A primeira obra naturalista publicada no Brasil foi O Mulato, de Aloysio de Azevedo, em 1881. As principais características do naturalismo são a linguagem simples, a influência darwinista, a ênfase animalesca, o determinismo, o aprofundamento biológico, entre outras características presentes no naturalismo. Seus autores e suas principais obras da Europa e do Brasil são O Cortiço de Aloysio de Azevedo,
o Romance Experimental de Émile Zola, o Ateneu de Raul Pompeia, o Bom Crioulo de Adolfo Caminha, o Primo Basílio de Eça de Queiroz e entre outros. Lembrando que algumas dessas obras contêm elementos realistas presentes nas obras naturalistas, já que o realismo é a base do naturalismo. O naturalismo, conforme dito, foi influenciado principalmente pelas duas filosofias, que novamente citarei: o determinismo, de Taine, e o darwinismo, de Darwin. Mas podem ser acrescentadas outras filosofias relacionadas a essa escola, como a eugenia e o cientificismo.